Olá, começando mais um Diálogos BISA entre especialistas. O espaço onde os especialistas se encontram para trocar impressões, soluções, reflexões sobre temas relevantes e atuais da sustentabilidade, da atualidade, né? Nós estamos fazendo aí uma trilogia que vai se tornar uma série, com certeza, sobre o ESG, né? Que é essa sigla que significa Environment, que é meio ambiente, né, ambiental, social, e governance, que é a governança, né? Em português é ASG. Você vai ouvir essa sigla de muitas formas, vamos dizer assim, ISD, ASG, ESG, não importa. É uma sigla que contempla o seu alinhamento com os melhores indicadores em meio ambiente, ambientais, sociais e de governança, né? Eu vou chamar aqui as minhas colegas para a gente começar, então, esse nosso bate-papo, pedindo para que cada uma delas dê um oi, se apresente. Vocês já me conhecem, eu sou do BISA, que é o Benchmark Inteligência Sustentável, que já tem quase 2 décadas de atuação e que agora lança esse espaço que chama-se Diálogos BISA entre especialistas. Os especialistas debatendo temas atuais e relevantes da atualidade. Eu vou chamar a minha primeira convidada, a minha primeira parceira aqui, que é a Fernanda. Vou pedir para a Fernanda dar o seu oi. Nós já temos aí quase 20 pessoas nos acompanhando. Por favor, Fernanda. Oi, boa tarde a todos, boa tarde, Marilena. Muito obrigada mais uma vez. A gente está aqui nesse diálogo, colocando justamente esse tema tão em voga hoje, nesse momento no mundo, o ESG, mas principalmente sob uma perspectiva das pequenas e médias empresas, que, na verdade, fazem quase que 90% das empresas no Brasil, e é um pouco essa discussão, né, de qual seria a responsabilidade das pequenas e médias empresas para a construção de um futuro e de uma recuperação econômica aí pós-pandemia. Então, obrigada. E vamos lá. Obrigada, Fernanda. Vamos chamar agora a Jamile, que se junta a nós. Jamile da Biocicla. Por favor, Jamile, dê as suas boas-vindas ao público que nos vê. Olá, pessoal. Meu nome é Jamile Balaguer. Eu trabalho com consultoria há 20 anos. Me especializei em estratégia. No meio da minha carreira, foquei no ESG, né? Naquela época era uma novidade, hoje está todo mundo vendo aí que está realmente em pauta, né? Montei a Biocicla, que é para tratar de resíduos, que é uma das causas que qualquer um tem responsabilidade, você como cidadão e qualquer empresa de qualquer tamanho que seja tem essa responsabilidade. Será um grande prazer aí conversar hoje com o Orlando, né? Discutir aí momentos, pesquisa e métodos. E vocês também participem, mandem aí suas perguntas, que estamos aí abertos a discussões. Vamos Obrigada, lá. Jamile. E agora, então, vamos chamar o nosso convidado especial, Orlando Merluzzi. Orlando, obrigado por estar aqui com a gente, dispor do seu tempo, do seu conhecimento. Você aí que tem uma longa trajetória, é fundador do portal Pensamento Corporativo, é da NA8. Por favor, se apresente, dê um oi para aqueles que nos assistem agora. Olá a todos. Oi, uma boa tarde, é uma satisfação estar com vocês, prazer estar com a Marilena, com a Fernanda, com a Jamile, com quem está nos assistindo, e para a gente conversar sobre um tema tão apaixonante, às vezes angustiante, mas estou muito motivado para falar sobre isso. Tenho levantado esse tema no canal Pensamento Corporativo, e é algo que tem trazido coisas interessantes em termos de preparo da sociedade, em termos de desconhecimento das pessoas e em termos de necessidade, aonde nós precisamos realmente trabalhar todos os pontos. Muito legal. Um prazer estar com vocês, viu? Tá mudo, Marilena. Bom, já que estamos com toda essa disposição aí, vamos começar aquecendo aqui a nossa rodada de conversa, a nossa rodada de perguntas e questões para o Orlando. E a minha primeira pergunta, Orlando, é que vem até de uma ilustração, né?
a moeda sempre terá dois lados, né? E quando a gente fala em organizações, a gente não pode esquecer que tem desafios e também oportunidades, né? No caso do ESG, essa onda, esse tsunami que está tomando conta aí do pensamento corporativo das organizações, no cenário Brasil, né? Onde a gente tem algumas características bem interessantes, que inclusive a Fernanda já levantou, mais de 90%, mais de 98% dos CNPJs ativos são de pequenas e médias empresas. Na maioria, formam a cadeia produtiva das grandes, né? Com essa particularidade, né? O ESG para as organizações, elas estão mais como desafios ou mais como oportunidades? Bem, eu acho que o ESG ele tem os dois. O primeiro pelo desafio. O desafio são as pequenas empresas entenderem que elas fazem parte desse jogo. Não é uma responsabilidade para ser colocada no colo das grandes empresas, mesmo porque todas elas, sejam pequenas, médias ou grandes empresas, elas têm, digamos assim, uma necessidade enorme de fazer um diagnóstico para entender aonde elas estão. E a gente percebe que o desafio está, em primeiro lugar, nas coisas mais básicas, entender os conceitos. Os principais conceitos disso daí, que quando a gente fala de ESG, muita gente ainda faz confusão, e isso independe do tamanho da empresa, e eu tenho acompanhado isso, basta perguntar para as pessoas se elas conseguem dizer a diferença entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Muita gente confunde isso. E então, começar pelo básico, começar pelos conceitos básicos, entender a responsabilidade de cada um, e isso independe do tamanho da empresa. Sem dúvida, é um desafio cultural, é educacional, é conceitual. Ele não é algo que tem que ser entendido como algo natural, não pode ser imposto. Porém, Marilena, também é oportunidade. Oportunidade das empresas e das pessoas, de todos os stakeholders, inclusive, deles se sobressaírem num momento muito importante, num momento em que há uma demanda da sociedade para isso. Existem duas demandas. Tem uma demanda que nós enxergamos, que é aquela que a gente divulga, que nós aqui divulgamos, que a mídia divulga, e tem uma demanda velada, onde é aquela que as pessoas percebem o que é necessário, percebem o que precisa ser feito, mas muitas vezes não enxergam ou não querem ver, mas sabem que tem. Então, tem oportunidade de negócio, oportunidade de se sobressair, oportunidade de sair na frente e de liderar um processo. Desenvolvimento sustentável é processo, sustentabilidade é gestão. Uma ótima oportunidade para as pessoas, todos os stakeholders de todo o tamanho da empresa, liderarem esse processo em busca da sustentabilidade dos objetivos sustentáveis. Então, eu vejo assim. Obrigado, Orlando. Né? Então, o que a gente já pode concluir é que, para as pequenas, ou numa linguagem bem popular, todo mundo pode pegar o limão e fazer uma limonada, né? Porque todo desafio que é superado, ele vira numa oportunidade. Acho que é mais ou menos isso que eu entendi aí da sua resposta, né, Orlando? E eu agora, então, eu vou passar, então, agora a bola para Jamile fazer uma pergunta, então, para Orlando. Vamos lá, Jamile. Bom, Orlando, como você disse, né, essa questão do ESG, acho que o ponto básico é a gente entender o que é, né, todo mundo deveria pegar os objetivos lá da ONU, se enxergar, né, porque todo mundo tem impacto, responsabilidade naquilo, e a gente pensando nas empresas, né, o que está sendo isso para as empresas, ainda tem pontos que não estão muito claros, e nós estamos sabendo que está fazendo uma pesquisa neste momento, né? Então, se você puder contar para a gente, né, alguns pontos que você já tem levantados interessantes aí, o que as empresas estão falando sobre o ESG? O que você está sentindo aí dessa visão? Bem, legal, Jamile, prazer falar com você. Olha, a pesquisa ela está disponível, nós vamos estender essa pesquisa por mais
3 semanas, porque nós queremos chegar a um universo de respondentes de 4.000 pessoas. As pesquisas são conduzidas pelo Pensamento Corporativo e pela M68, e nós estamos ainda um pouco abaixo disso, tem pouco mais de 2.000 pessoas que responderam. Claro que isso já dá um universo fantástico. As nossas pesquisas no Pensamento Corporativo, aliás, o Pensamento Corporativo, para quem não sabe, ele é um canal sem fins lucrativos, é um projeto que tem como missão difundir as boas práticas da gestão, da governança, da ética e da educação. Guardem bem, educação, eu vou falar um pouco sobre isso. Essa pesquisa ela tem como finalidade diagnosticar não aonde que as empresas estão em relação a isso, mas aonde as empresas e as pessoas estão em relação ao conhecimento do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade e do ESG. Então, a pesquisa ela se chama Práticas ESG. Quem quiser, aliás, eu convido todos a responderem. Ela está entra no portal pensamentocorporativo.com, ela está lá na primeira página, terceiro ou quarto item, está lá, entra, clica, você vai responder. Não solicita dados pessoais, é confidencial, e ela tem 28 perguntas. Qual que é o objetivo? É mapear até onde vai o conhecimento das pessoas, e mais, a gente fala muito em greenwashing, né? Quando as empresas divulgam aquilo que não estão fazendo, em termos de ESG, mas muitas vezes elas divulgam, algumas por má fé, outras por desconhecimento, por simples desconhecimento de conceitos, e acabam incorrendo num greenwashing. Quando as pessoas têm uma miopia de autoanálise, também é um tipo de greenwashing. Quando você pergunta para as pessoas se ela sabe, se ela conhece o conceito, se ela sabe o que é o ESG, se ela conhece os pilares de sustentação dos conceitos de desenvolvimento sustentável, de ESG, elas conhecem, dizem que conhecem. Mas ao longo da pesquisa, a gente começa a perceber uma confusão muito grande de conceitos. Então, a pesquisa é feita propositalmente, e tem um método para isso, onde as perguntas seguintes, elas vão fazendo um tipo de cross-checking, elas vão checando as respostas anteriores, e depois é feito um cruzamento em relação a isso. Então, é muito comum as pessoas dizerem, a minha empresa pratica a inclusão, ou a minha empresa tem uma boa gestão ambiental, e depois você vai vendo que a pessoa acaba respondendo, a minha empresa não tem práticas ESG. Então, esse tipo de confusão, esse tipo de dualidade nas respostas demonstra ainda uma grande confusão, Jamile, de conceitos. Nós podemos conversar um pouco aí sobre essa pesquisa, sobre os insights que ela já está trazendo, mas é muito interessante isso. Você vê que as pessoas acham que a empresa faz ou tem boas práticas ESG, mas a hora que nós vamos entrando em cada um dos pontos, você começa a perceber que não tem, ou que as pessoas não sabem o que elas estão respondendo. Quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de práticas ESG, não tem uma prática que é melhor, ou mais importante que a outra. Não tem. Todas elas têm um nível de importância relativamente o mesmo, mas são muito diferentes, que se compõem dentro desse grande conceito que está debaixo da sustentabilidade. Então, quando você tem toda a gestão, os processos de gestão ambiental, de respeito ao meio ambiente, de respeito aos recursos, de respeitar aquele recurso, aquele conceito da ONU, né, de respeitar os recursos naturais para que as pessoas no futuro possam também utilizá-los para suas necessidades. Então, você tem um monte de conceito na parte de gestão ambiental. Depois você tem na área social, você tem as responsabilidades sociais, elas são várias. Você tem a parte de inclusão, a parte de diversidade, você tem a parte de inserção daquela empresa na sociedade, mas naquela comunidade em que ela está. Eu tive o primeiro contato com isso há mais de 20 anos,
quando não se falava em ESG, quando pouco se falava em desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, quando eu pude conhecer empresas que efetivamente faziam esse trabalho na sociedade ou naquela comunidade em que ela estava inserida. Então, não era simplesmente demonstrar e fazer uma doação, não, era efetivamente trabalhar para acolher, para desenvolver a saúde, para fazer parte, né, do processo de educação, para o bem, levar o bem-estar das pessoas naquela comunidade. Esse é um ponto. O outro ponto é quando, na questão da governança, por isso que eu estou falando que não tem um que é mais importante ou menos importante que o outro, na questão da governança, você tem a transparência, a ética, tudo isso daí faz parte da governança. Claro, está ligado com o ESG, é fundamental, é aquela coluna, é uma das colunas principais. Mas tem uma coisa que poucas pessoas lembram de incluir aí, é o compliance. Então, se o ESG, se o compliance da empresa, se as normas de conduta daquela empresa, então você tem a empresa tem normas de procedimento e conduta. Se as normas de procedimento e conduta daquela empresa não conjugam os verbos do ESG, você tem um compliance manco, entende? Então, é muito amplo tudo isso. Tudo isso faz parte de está embaixo de um grande guarda-chuva. Então, é muito difícil você falar. Uma coisa que eu critico um pouco é quando as empresas falam: nós fazemos inclusão social, cuidamos da diversidade, temos um monte de exemplo. Nós fazemos ESG. Não! Você faz inclusão social, você faz diversidade, você faz responsabilidade social. Isso não é fazer ESG. Isso é fazer aquele ponto do ESG. Nós fazemos a gestão ambiental, nós temos um excelente processo de gestão ambiental, nós somos ESG. Não, você tem um excelente processo de gestão ambiental, você tem um excelente processo de respeito aos recursos. Nós temos práticas de transparência, nós temos conselho, nós temos práticas de transparência, nós somos uma empresa ética. Bom, não está fazendo nada além da obrigação. Não dá para dizer que somos ESG por causa disso. Então, o ESG é todo esse conceito, os verbos do ESG precisam ser conjugados de forma comum. Então, a pesquisa, eu já estou me estendendo um pouco, peço desculpa, mas a pesquisa, Jamile, ela tenta mapear e diagnosticar aonde que as pessoas, aonde que as empresas estão, para que nós possamos classificar, digamos assim, com pontuação, para poder entender, olha, temos uma referência de pontuação, uma referência de como as empresas estão. A partir daí, você vai poder fazer pesquisas individuais para falar, bom, nós estamos, como nós nos colocamos em relação a isso. Esse é o objetivo da pesquisa, depois nós podemos falar sobre vários insights que essa pesquisa já está trazendo. Obrigada, Orlando. Mas ainda sobre a pesquisa, eu queria fazer uma pergunta para você. A pesquisa, lógico, um dos objetivos é esse mapeamento que você estava dizendo, né? Mas como ela não pede dados, né, como você disse, você vai conseguir identificar segmentos, portes, ramos de atividade ou não? Vai ser uma coisa geral, mais ou menos? Não, sim, já conseguimos. O fato dela ser confidencial e não pedir dados é o mínimo, senão as pessoas não vão conseguir, não vão se sentir confortáveis para algumas perguntas que são um pouco, que entram em temas um pouco mais sensíveis, né? Então, como aquelas pesquisas que nós fizemos recentemente, a pesquisa de clima organizacional, quando a gente entra em temas de assédio moral, bullying, traição, sacanagem, fofoca, mentira, são temas que dificilmente se perguntam. Nós perguntamos. Então, a mesma coisa aí. Mas quer ver um negócio interessante que eu estava olhando? Ainda hoje eu estava olhando um pouco desses insights. Por exemplo, voltando a falar do tema desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Quase um quarto das pessoas, ainda acham que são a mesma coisa. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável é a mesma coisa. 27% confundem os pilares de sustentação desses conceitos. E, logicamente, que é provocativo isso, porque
A gente coloca os pilares, o ambiental, o social e o econômico, e nós conflitamos ou comparamos com o ambiental, o social e o governança, né? Então, existe muita confusão, e eu tenho notado isso, porque nós incluímos outros pilares que estão dentro dos pilares que já existem, mas as pessoas se confundem. Então, você põe tecnologia, inteligência artificial, educação, as pessoas se confundem um pouco. Então, demonstra que não existe ainda uma solidez, né? Uma coisa interessante é que 39% das pessoas dizem que as empresas... olha só isso aqui, 39% das pessoas dizem que as empresas não possuem boas práticas ESG. Isso aqui é aquilo que eu estava falando no começo, viu, Jamile? 39% dizem que as empresas não possuem boas práticas ESG. Mas aí, quando a gente entra nas práticas ESG, a grande maioria afirmam que não, a empresa tem essa prática, tem aquela, ou seja, são dados absolutamente conflitantes, né? Então, outra coisa, veja, por exemplo, tem alguma inconsistência quando as pessoas dizem a empresa pratica o bem-estar social, as pessoas se sentem bem, e o bom clima organizacional e a justiça social. Até aí, ok. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ver as pessoas dizendo que as empresas não têm boas práticas de meio ambiente, não fazem inclusão e não poderiam ter um selo verde no produto que a empresa vende. Isso é muito interessante, porque uma das perguntas é se o produto que a sua empresa vende, e quando eu falo produto, não é um produto, simplesmente um produto físico, pode ser um serviço. Esse teu produto poderia ter um selo verde? Então, muita gente diz que não. Então, existem ainda algumas inconsistências. O resumo de tudo isso, Marilena, é que existe ainda muita confusão de conceitos, confusão de práticas, e a partir daí existe muita oportunidade para a gente esclarecer tudo isso para as pessoas e para as empresas. Obrigada, Orlando. Eu vou passar a bola agora para a Fernanda. Vamos lá, Fernanda. Qual a sua pergunta para o Orlando? Não, Orlando, muito interessante toda a sua pesquisa e o objetivo do canal de pensamento corporativo, né? Eu achei interessante quando você fala, né, que a busca da pesquisa é identificar onde as empresas e pessoas, né, estão em relação ao ESG. E a minha pergunta para você tem um pouco a ver com realmente pessoas e com sociedade, né? A gente vê uma nova geração que está chegando aí, que é a geração Z, e que está sendo chamada da geração da verdade, da transparência. E aí, com toda essa tua experiência em governança, quais você diria que deveriam ser as prioridades para as pequenas e médias empresas em relação à governança, onde elas deveriam focar para apoiar essa recuperação econômica e regenerativa verde no nosso país? Bem, vamos por parte. Essa pergunta ela é muito interessante, ela é ampla também. Fernanda, essa geração Z é uma geração que nasceu digital, né? Mas nasceu efetivamente digital. Mas é uma geração da verdade até a página 3. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, né? Que verdade? É uma geração que hoje tem muito acesso às informações, à informação, mídias sociais e tudo quanto é lado. Mas eu questiono um pouco a capacidade dessa geração de filtrar muita informação que recebe. Porque como você tem excesso de informação, você tem excesso de coisa boa e excesso de porcaria. Então, essa geração é a mesma geração Z que nós falamos que quer transparência e verdade. Existe uma parte dela que busca informação crível, informação séria, está efetivamente preocupada com o que está acontecendo no mundo, entende o que está acontecendo no mundo, está começando a entender a sua responsabilidade nisso, né? A sua responsabilidade perante o que está acontecendo no mundo, mas também tem uma geração para a qual a verdade
digamos assim, aqui não vai nenhum preconceito da minha parte, em hipótese alguma, mas a verdade para eles está num outro ambiente no qual eles estão inseridos. Eu não posso comparar as pessoas que entendem que o mundo é feito de pancadão, de funk, aquele ambiente todo, que aquele é o mundo deles. Qual que é a verdade? Ali, qual que é a verdade das pessoas que estão... quando eu falo esse ambiente de funk, esse ambiente... Não é uma crítica, mas eu tenho visto um ambiente que tira as pessoas da escola, tira as pessoas da educação. A educação passa a ser secundário quando deveria ser prioritário, independente do ambiente que ela frequenta. Eu escrevi um livro, publiquei um livro, já está na segunda edição, agora em 2021, e eu publiquei em 2017, e esse livro aborda exatamente esse tema, o futuro da geração que tem como parâmetro e tem como meta ser um jogador de futebol e ganhar milhões, ser um MC alguma coisa e poder vender milhões, ser aquilo onde apenas uma parcela muito pequena da população consegue ter sucesso. Mas essas pessoas acham que aquele é o objetivo de vida. Será que essa é a verdade dessa geração? Por isso que eu te falei, que verdade? Verdade é até a página 3. A verdade, para mim, ela está ligada à educação. Eu lancei agora um conceito novo, agora não, já tem algum tempo, que eu tenho falado de EESG, não mais de ESG. O E de Education comes first. O E de educação vem antes. Por quê, Fernanda? Porque a educação ela é a causa de muitos problemas do E e do S. Embora a educação esteja incluída no S do social, quando você separa a educação, tira ali do S do social o E de educação e põe ele em primeiro lugar, a gente consegue enxergar que muitos problemas ambientais, desastres, catástrofes, mau uso dos recursos, muitos problemas sociais, de preconceito, inclusive, de deficiência, de falta de inclusão, de ataque à diversidade, uma série de coisas, isso é consequência da educação básica deficiente. Ou seja, se você atacar, em primeiro lugar, o E da educação, você vai resolver um monte de problema do ESG, um monte de problema do E e um monte de problema do S. Né? Então, por isso que eu falo que nós deveríamos estar falando agora em EESG. O primeiro E de educação. E depois, isso já resolveria muita coisa. Ali é que tem que estar o foco no investimento, o foco das pessoas. Então, essa é a verdade que eu diria universal, essa verdade que seria da geração Z. Então, eu acho que esse é o grande desafio, é a gente identificar que verdade, né? Então, em termos de pequenas e médias empresas, em relação a tudo isso, veja, nós somos, como você falou, 90% das empresas no Brasil são pequenas e médias, né? Elas têm responsabilidade também sobre esse E da educação. Então, eu acho que todos nós temos que ter essa responsabilidade. Claro que cada um podemos atuar no E da educação com aquilo que a gente tem mais familiaridade, né? Então, onde nós podemos trazer um benefício melhor para todo esse conceito. Então, assim, claro que isso é uma conversa que a gente ficaria aqui horas conversando, mas eu precisava chegar nesse ponto da educação. Essa eu entendo que é a verdade. E aí, para finalizar, nós temos um grande risco, que é o risco do distanciamento. Quem tem acesso a todo esse mundo digital, a essa transformação digital, se sobressai. E quem não tem? Ou seja, você vai aumentar o gap. O risco que nós temos é aumentar o gap a tecnologia pode tornar países ricos ainda mais ricos e mais tecnológicos e mais atuais e países mais pobres ainda mais distante de tudo isso. Isso é um problema. Isso é um problema que precisa ser olhado com atenção, né? Então, a geração Z,
infelizmente, ela tem essa separação. E o risco que eu vejo é esse distanciamento, quando, na realidade, o EESG que eu defendo e difundo, ele tinha que aproximar tudo isso e não separar. Desculpe me estender na resposta, mas eu não consigo falar pouco sobre esse tema, tá? Uma coisa puxa a outra. É apaixonante, né? Até porque educação sempre foi o fio da meada do processo civilizatório, né? Então, a evolução, ela passa pela educação, e que é mais um desafio aqui para o nosso cenário Brasil, né? E ouvindo você falar, me remete muito à Agenda 2030 da ONU, onde ela tem alguns objetivos que se conversam. Você estava falando da educação, mas, ao mesmo tempo, você falou também da desigualdade, a redução da desigualdade, que é o objetivo 10, né, da Agenda 2030, da educação é o 4, e tantos outros. Então, eu sinto que o ESG, para nós que já estamos há mais de 2 décadas aí, né, Orlando, nessa trilha da sustentabilidade, que a gente viu nascer a expressão desenvolvimento sustentável, Agenda 21, já está na Agenda 2030, Eco 92 e tantas coisas. A gente sabe que é uma onda que foi se formando, e hoje parece um tsunami. O que a gente vê de diferente, eu pelo menos, é que ela vem sendo liderado, top-down, sendo liderado pelos grandes fundos de investimentos. Mas, voltando aqui ao nosso cenário Brasil, eu queria aprofundar um pouquinho mais essa questão, até porque você tem uma vivência muito grande na área automotiva, que a gente sabe que a área automotiva, ela puxa muito, né, a economia, né, porque ela tem uma cadeia de produção, ela compra de muitos fornecedores diferentes, né? Ela alavanca a economia, é uma locomotiva, né? Quando ela desacelera tudo junto. E, ao mesmo tempo, grandes desafios com as suas emissões também, né? Mas eu queria saber, da sua experiência nesse sentido, se o fato do Brasil ter 98% de pequenas e médias empresas é um problema para as grandes, no seu alinhamento com o ESG de verdade, que nós estamos falando aqui, de um movimento, de uma cobrança top-down, de verdades, né? Então, vamos entender o ESG como um movimento de verdade, onde não vai ser só marketing, né? Não vai ser greenwashing, né? Até que ponto o fato de nós termos 98% dos nossos CNPJs ativos fazendo parte dessa cadeia produtiva é um problema para que o ESG seja de verdade e não greenwashing. Como as grandes estão vendo isso? As pequenas serão incluídas e de que forma? Eu não vejo essa separação, Marilena, principalmente porque eu acho que tudo é uma questão conceitual. Você sabe que eu tenho visto muita confusão conceitual nas grandes empresas, inclusive em empresas enormes, que fazem greenwashing sem saber. Vou te dar um exemplo. Já que você falou de setor automotivo, que é a minha praia, onde eu estive durante mais de 30 anos, e tive a felicidade de poder conhecer o setor e trabalhar no setor no Brasil e fora do Brasil. Então, o que eu vejo é o seguinte. Hoje, quando nós falamos de carro elétrico, digamos assim, ele está na onda da mobilidade, dos novos conceitos de energia limpa, renovável, amigo do meio ambiente. O carro elétrico, o que ele não é amigo do meio ambiente. As pessoas acham que carro elétrico é amigo do meio ambiente. Não é. Ele pode ser amigo do meio ambiente da bateria até o motorzinho da roda do veículo. Mas todo o processo de produção das baterias elétricas, eles são absolutamente danosos, em alguns casos, muito mais danosos ao meio ambiente do que a própria exploração de petróleo. É incrível falar isso? Então, mas é uma realidade. A quantidade de metais nobres que existe numa bateria de carro elétrico é absurdo. Não é só o lítio, o carbono, o cobalto, níquel, tem muito mais coisa. Metais muito nobres. Esses metais nobres já estão até causando alguns conflitos internacionais
que as pessoas ainda não estão falando, mas já começou. Então, isso, quando a empresa vende um carro elétrico ou um caminhão elétrico e fala, estamos fazendo greenwashing, estamos fazendo ESG, isso é greenwashing. Não estão, porque o carro, ele não é amigo do meio ambiente, como parece. Então, isso daí, veja, isso é uma grande empresa, isso é um erro conceitual. Não é que a empresa está fazendo esse greenwashing por má fé, não, não. É por desconhecimento. Muitas vezes por desconhecimento conceitual. Então, me preocupa muito isso nas grandes empresas. Às vezes, as pequenas empresas, elas são muito mais honestas nos princípios, porque elas conhecem os seus limites, elas vão até aqui. Elas têm uma visão, um campo de visão, onde ela consegue ver, ela consegue trabalhar. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós temos que levar em consideração, né? A questão, a mobilidade, a questão que você falou da indústria automobilística, ela é um motor, ela conduz muitas tendências, ela traz muitas tendências. O Brasil não está preparado para tudo aquilo que está acontecendo fora, nos países de primeiro mundo. Ainda falando em carros elétricos, veículos movidos a células de hidrogênio, caminhões a células de hidrogênio, tudo isso daí é muito bonito, mas vai demorar muito para chegar no Brasil, vai chegar, claro, mas vai demorar muito para chegar no Brasil em custo competitivo. O que nós temos que fazer, por outro lado, mais uma vez, a indústria está conduzindo isso, a Volkswagen está fazendo isso, a Nissan está fazendo isso, é um trabalho junto com o que nós temos de mais forte para a nossa economia no Brasil. Você estava falando de economia. O setor sucroenergético. Ali está o caminho para nós conduzirmos, para nós sermos protagonistas de um novo processo de mobilidade com energia limpa e renovável. Então, existe o projeto, junto com a Única, a União das Usinas da Indústria da Cana-de-Açúcar, de, a partir do etanol, que a produção do etanol hoje, ela é limpa. Quando você vê o etanol, a produção, as plantações de cana ou a produção agredindo o meio ambiente, pode ter certeza que é criminoso. Aquilo foi criminoso, porque o conceito deles não é esse. Então, quando você tem a indústria automobilística desenvolvendo essa nova tecnologia, junto com o setor sucroenergético, extraindo do etanol o hidrogênio, para ele entrar na célula de hidrogênio, produzir a eletricidade para fazer o veículo elétrico, isso é fantástico. E isso é um passo que nós podemos dar do tamanho da nossa perna, onde nós podemos liderar. Uma coisa são os países de primeiríssimo mundo, e depois tem o resto. Não adianta a gente querer achar que nós vamos conseguir competir nessa tecnologia com os países de primeiro mundo. Não vamos. Agora, nós podemos conduzir um processo para todo o resto do mundo. E o setor sucroenergético, que produz energia limpa e renovável, ele é fundamental para isso. Mais uma vez, a indústria automobilística deve puxar esse conceito, deve puxar essa tecnologia. Isso, para nós, é fantástico. O que a gente precisa é olhar com mais atenção, olhar com mais cuidado e criticar menos, porque nós somos muito bons de criticar. A gente é muito bom de criticar o que as grandes empresas fazem, muitas vezes o que o setor automotivo faz, mas é importante olhar o que eles estão fazendo de bom. Temos que olhar as entrelinhas de tudo isso daí, né? Então, depois podemos falar um pouco sobre o mercado de carbono também, que é uma outra coisa que me preocupa, porque tem muita coisa ainda nesse mercado de carbono que precisava ser um pouco mais esclarecido. Mas é isso. Temos que... Esse é o setor automotivo que ele está fazendo, o setor sucroenergético é fundamental para nós e algo que o Brasil podia ser protagonista. Temos que apoiar isso. Tá Orlando, certo, né? Pode falar, Fernanda. Perdão, é só para te perguntar uma curiosidade mesmo. Quer dizer, a cana-de-açúcar, no final, é uma monocultura. Então, como é que é esse processo, a questão do uso do solo, como é que é isso? Eu vejo com muito bons olhos essa questão, a gente tem, né, na indústria automobilística, a gente teve sempre esse carro híbrido, né? Então, eu acho muito interessante
ele é menos poluente, mas como é que é essa questão aí do uso do solo e do cultivo da cana-de-açúcar? Eu fiquei muito interessada. Então, uma coisa que a gente tem que olhar é que é uma monocultura, mas eu não tenho o número agora certo, mas a cultura da cana-de-açúcar representa menos de 2% da terra agriculturável no Brasil. Então, é importantíssimo demais para a nossa economia, é importante demais para o futuro do país, para o país poder inserir e ser protagonista lá na frente, porque se a gente tentar acompanhar todas as tecnologias que são, digamos assim, impostas por questões econômicas, impostas por diferenciação dos países de primeiro mundo, nós vamos ficar para trás. Aí vai voltar aquilo que eu estava falando antes, que é aquela distância, vai aumentar o gap. Então, essas novas tecnologias vão tornar os países de primeiro mundo cada vez mais de primeiro mundo e os países de terceiro mundo cada vez mais de terceiro mundo. Então nós temos condição de evitar isso. Eu recomendo vocês entenderem um pouco mais o processo do cultivo da cana-de-açúcar, como ele é feito, o benefício que ele traz hoje para as comunidades onde as empresas que são associadas à Única estão fazendo, é muito legal. E ali eles estão fazendo muitas coisas de ESG dentro daquela comunidade. Veja, eu acho que isso daria um outro programa, eu acho que não dá nem para a gente entrar nisso agora. Mas vale a pena a gente focar nesse conceito e entender um pouquinho o que eles estão fazendo. Bárbaro, porque inclusive sempre foi uma questão para mim, porque a gente tem hoje uma série de embalagens, inclusive biocompostáveis e que vêm da cana-de-açúcar, né? Também. Então é muito interessante estar observando, como você falou, né? O processo também, né? De produção. Fernanda, o setor sucroenergético tem hoje um dos programas mais críveis de compensação de carbono que existe, que é o RenovaBio. O RenovaBio, ele saiu do setor sucroenergético. Ele está ligado às distribuidoras com a venda do álcool, que elas têm que comprar os créditos, esses créditos são negociados na Bolsa de Valores, que são CBIOS, que chamam. Isso é fundamental. É um programa estruturadíssimo, onde muitos países estão olhando para nós. Agora, quando a gente fala de cana-de-açúcar ou de produção de etanol, é claro que a gente pisa no calo de muitos países que não têm isso na sua matriz energética como nós temos. Então, é claro que vai haver digamos assim, um trabalho contrário a isso. Mas, se pegar a Índia, por exemplo, a Índia tem uma cultura da cana-de-açúcar muito desenvolvida também. A produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, ela está muito interessada no que o Brasil está fazendo, nessa tecnologia de ter o etanol como combustível primário para produzir eletricidade para os carros elétricos no futuro. Isso é sensacional. Então, o que o setor sucroenergético tem feito, principalmente na questão do crédito de carbono, com o RenovaBio e com o CBIOS, é benchmarking, é sensacional. Precisava ser mais, como eu digo, mais difundido, precisava ser algo que as pessoas precisariam entender um pouco mais, né? Porque qual é a primeira reação? Monocultura, uso do solo. Não, gente, não é nada disso, né? Se você for pensar, todo o sistema de produção tem algo que você vai achar um defeito. Eu, por exemplo, já falei um defeitão que tem a produção das baterias para os carros elétricos. E ficaria falando aqui 1 hora sobre essa situação. Mas também poderia falar 1 hora sobre os benefícios que traz. Eu só queria acrescentar um ponto, gente, que é o seguinte: tem muita inovação, a gente está num momento de transição. Agora, esse conhecimento, como o Orlando falou, ele é muito importante de ser multiplicado, ter uma educação, entendeu? Então, por exemplo, aqui na plataforma, né, que a Marilena já tem há 20 anos, tem muito conhecimento. Então, o Orlando falou aqui do benchmarking, tem muito benchmarking para fazer. Eu faço educação há anos, né, com todos os níveis aí. E agora na Biocicla, gente, nós focamos em educação, tá? A gente trata resíduos há muito tempo, só que o resíduo pode educar. Acho que isso que a gente tem que fazer, esse despertar dessa consciência, né, do ESG, é mostrar com exemplos.
A gente tem feito oficinas com jovens, né, do Fundamental 1 e 2, usando resíduos, tem empresas pedindo isso. A gente faz obras de arte para educar, para conscientizar. Então, de novo, tem que multiplicar. E a Marilena aí, ó, já falei para ela, ela tem um tesouro na mão, né, Marilena? Por favor. Vamos. Tem uma piada comigo, sabe? A piada é o seguinte, que o tesouro que ela está dizendo é esses benchmark que a gente, de 20 anos, né? Então, todo mundo fala que eu estou sentado em cima de um baú, que é esse conhecimento pré-construído, só que eu não tenho a chave. Eu estou procurando a chave para abrir o baú. Mas eu estou brincando, a gente conseguiu agora colocar inteligência no banco, né? A pandemia motivou todo mundo a acelerar os seus processos de inovação, né? E no caso do benchmark foi exatamente isso, colocar inteligência no banco para a gente fazer o que você chama de multiplicar ou de compartilhar, mas claro, com método, né? A gente tem que, porque senão acontece o que o Orlando está falando, a gente tem que dar o passo conforme a perna, né? Então, de acordo com a nossa realidade, mas eu concordo, se a gente tem aí 400 práticas certificadas, num filtro de mais de 2.000, sobraram 400 que a gente chama de score superior, né? Porque fazer benchmark é com quem tem excelência, tem inovação, tem score superior, né? Então, você tem toda essa metodologia para filtrar e depois também o método de comparação. Essa é a nossa ideia. Mas, voltando aqui para o ESG, eu sinto também, Orlando, que você estava falando de, como é que se diz? Dúvida de conceitos, equívocos conceituais, né? Que às vezes faz uma organização praticar o greenwashing sem saber que pratica, né? Eu diria o seguinte, eu vejo, sim, um problema, um desafio, vou usar a palavra desafio, um desafio aqui para nós no Brasil, que tem a ver com a educação, sim, porque se você compreende bem o conceito, e se todos os seus stakeholders também, então fica mais difícil de fazer greenwashing, de praticar greenwashing e de ser... de praticar, eu digo assim, você não vai praticar porque você sabe o que é greenwashing. E se você praticar por má fé, mesmo sabendo que aquilo é greenwashing, o seu stakeholder não vai aceitar isso daí, né? Então, nós estamos falando de educação. E daí, de novo, eu insisto nessa questão da pequena e média empresa, porque quando a gente fala 98% de CNPJs ativos, você fala, nossa, que beleza, é um país de empreendedores, não é isso? Mas não é um país de necessidade. Mais da metade desses empreendedores não é por vocação, é por necessidade. Então, lhe falta a educação, usando a palavra educação como capacitação, formação, treinamento, né? Então, você acha que, baseado no seu discurso, a nossa situação vai demandar educação, treinamento, atualização das nossas organizações? Até para não praticarem o greenwashing sem saber que estão praticando, né? Então, bom, sim, deixa eu tentar separar. Em algum momento, você falou que o conceito do ESG, ele é uma imposição do mercado financeiro. Não, ele está sendo defendido, ele veio sendo defendido pelo mercado financeiro, pelos fundos. Então, muitas empresas... Orlando, tem uma lógica nisso, nenhum investidor gosta de perder dinheiro. Então, para quem atua na área, é lógico, é o melhor caminho para você diminuir os seus riscos, né? Há empresas que falam, bom, preciso entrar nessa onda, já começou errado, né? Preciso entrar nessa onda do ESG porque o banco está me pedindo práticas ESG, porque senão minha taxa de juros sobe muito, eu vou ter dificuldade de crédito, eu não vou poder entrar nos bônus verdes, eu não vou poder participar de muita coisa. As empresas, ou melhor, o mercado financeiro, eu não acho que ele impõe. Eu acho que ele está começando a entender, isso que você falou agora, que você não vai emprestar dinheiro para uma empresa que você vai ter dificuldade de receber lá na frente, porque o mercado pode passar a rejeitar aquela empresa. Então, conforme você passa a ter uma conscientização maior do mercado consumidor, das pessoas,
em relação às boas práticas ESG, essas pessoas vão passar a rejeitar, esse mercado passa a rejeitar as empresas que não têm boas práticas ESG ou que fazem greenwashing. E, a partir daí, a capacidade dessas empresas de sanar as suas dívidas com os bancos dificulta a médio e longo prazo. Então, os fundos de investimento ou os bancos, os agentes financeiros, não são bobos. Eles não vão emprestar dinheiro para quem ele vai ter risco de receber. Então, a questão do ESG, ele não é imposto pelos fundos, mas ele é uma consequência da conscientização do mercado consumidor. Esse é um ponto que a gente tem que levar com muito cuidado e com muita atenção, porque essa conscientização do mercado consumidor não é uniforme. E aí nós vamos entrar de novo na questão educacional e nas deficiências educacionais. Até ela se tornar uniforme no Brasil vai demorar muito, muito. O papel da pequena e média empresa nisso, eu acho que ele é muito, muito claro para mim. Ele é menos claro o papel das grandes empresas. Ele é mais claro o papel das pequenas e médias empresas, porque elas vão até onde elas conseguem chegar. As grandes empresas, elas têm práticas, conselhos de administração. Eu sou conselheiro de administração, eu sei como o ESG se tornou pauta no conselho de administração. O ESG se tornou pauta no conselho de administração porque ESG é risco. E tudo que é risco é pauta no conselho de administração. Então, as grandes empresas, elas passaram a ter que cuidar do ESG para evitar catástrofes como nós tivemos. Exemplo, Brumadinho. Exemplo, British Petroleum. São problemas ambientais que o fato das empresas fazerem o ESG não vai diminuir o risco de acontecer de novo a mesma catástrofe. Vai ter monitoramento, vai monitorar em cima, claro, vai monitorar. Mas diminuir o risco, falar que, sabe, é difícil para mim, eu acho difícil entender isso. Então, só tomar um pouco de cuidado que as grandes empresas, elas tendem a fazer muitas práticas ESG como paliativo ou como curativo para algum problema que aconteceu antes. As pequenas empresas estão começando, nesse momento, a entrar nesse ambiente. Aí tem a grande oportunidade. Oportunidade para nós, principalmente, para nós que eu digo oportunidade, claro, oportunidade de negócio também. Eu não vou ser hipócrita, mas nós fazemos a implantação de programas ESG, eu na minha empresa faço implantação de programas ESG, levo o conceito, aculturamento. Isso é fundamental dentro de uma empresa para que ela possa dar os passos adequados para o ESG. Então, é por isso que eu falo de novo, as pequenas e médias empresas, elas são mais fáceis da gente administrar, porque o horizonte ele está mais visível. As grandes empresas, elas têm riscos que são, pelo seu próprio tamanho, muitas vezes, claro, não é culpa das grandes empresas, mas muitas vezes elas têm riscos difíceis de serem administrados e de serem, digamos assim, previstos, antecipados. Então, eu adoro falar de exemplos positivos. Nós temos exemplo quando a empresa faz porque sabe o que está fazendo, e se isso vai gerar uma onda que ela vai navegar ou não depois, é uma consequência, vai depender de toda a ética por trás disso. Quando a gente tem a empresa que faz a inclusão social, como tivemos recentemente o caso da Magalu, quando a gente tem empresas que fazem, que atentam para a diversidade, como foi recentemente o caso da Natura, isso é fantástico. Se depois elas puderam navegar nessa onda, foi uma consequência da boa ação. As ações subiram, as mídias sociais teve aquele pouquinho de haters, aquela bolha de haters que entraram nas mídias sociais criticando, fazem um barulho desgraçado, mas a grande maioria apoiou. Isso fez com que a imagem da marca melhorasse. Porém, tivemos também casos, como infelizmente aconteceu o caso do Carrefour, recentemente, tanto aqui em Osasco quanto em Porto Alegre. Isso fez com que a empresa fizesse uma limonada desse limão e passasse a implementar práticas, e muito bem, o Carrefour está fazendo isso muito bem, passassem a implementar
práticas para evitar aqueles problemas. Então, isso que eu quero dizer. As grandes empresas, muitas vezes, elas não conseguem prever o que pode acontecer. E você sabe que as mídias sociais podem destruir a imagem de uma marca da noite para o dia. Né? Aquela imagem que demorou anos para construir, ela pode, da noite para o dia, ser destruída. Já as pequenas e médias empresas, para finalizar, elas estão mais sob o nosso campo de visão. A gente consegue entender um pouco mais o que está por trás de tudo isso e podemos implementar programas e processos de desenvolvimento sustentável, dando o passo conforme o tamanho da perna. Obrigado, Orlando. Nós temos 3 minutos para encerrar, então eu vou pedir que cada uma de vocês, Fernanda, Jamile, dê a sua mensagem final e depois o próprio Orlando para a gente estar encerrando. Tem perguntas, mas não vai dar tempo de responder todas que estão aqui, tá bom? Vamos conversar com você, Jamile. Qual que é a sua mensagem final sobre o nosso debate de hoje aqui com o Orlando, sobre o ESG, os desafios e as oportunidades das organizações? Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição, todo mundo está vendo isso daí, o ESG faz parte disso, essa conscientização e essa educação é fundamental, né? Ela não vai acontecer de forma equivalente, de forma com a mesma rapidez e intensidade. Eu sempre me envolvi com educação, com todos os níveis, já escrevi livro também, e é por isso que, nesse momento, eu foquei na conscientização e na educação, junto com o trabalho que eu faço aí com a Marilena há uma década, e também na minha empresa Biociclo. Agora a gente está fazendo conscientização com o resíduo, tá? Então, não é só tratar, é ensinar o cidadão a tratar o resíduo, a enxergar o valor, e a gente partir em todos os níveis, desde criança, desde o cidadão, todo mundo sentir o ESG, o que é, entendeu? Que aí é conscientização, que aí é educação, que é um ponto que o Orlando falou, que é fundamental para a gente ter sucesso nessa transição. Então, muito obrigada, Orlando, esse ponto é chave. Fernanda, 1 minutinho. Tá, eu achei muito interessante de tudo o que você falou, Orlando, me interessou muito entender, e a gente está falando aqui de benchmarking, né, do BISA, esse benchmark de que, de repente, justamente esse setor, né, sucroenergético brasileiro, e o Brasil como benchmark, né, de uma nova economia, né, de um novo mundo. Eu acho isso bárbaro, e até em função dessa questão do mercado de carbono que você estava falando. E aí, o Brasil, então, ser um foco educacional, né? Ser um país que pode educar outros países e também, eu concordo contigo, né, de que as pequenas empresas, na verdade, têm uma facilidade, têm maior jogo de cintura, estão mais próximas desse consumidor, né? Eu acredito muito na geração Z, eu vou te dizer sinceramente, eu acho que é uma nova geração que já vem com outro chip, e que tem por exemplo, a Greta Thunberg, para mim é uma coisa fantástica, o Fridays for the Future, todos esses movimentos são infinitamente mais tão acordados do que eu era na época, tá? Eu não era uma menina de 17 anos como é a Greta, e ativista, né, envolvida desse jeito, então... Mas, assim, eu acho que fica esse recado, né? O Brasil como benchmark, gente. Vamos benchmark nas pequenas, médias e grandes empresas. Perfeito. Benchmark em Brasil. Obrigada. Agora é a vez do Orlando. Vamos lá, Orlando, as suas palavras finais sobre o tema de hoje. Antes eu quero só fazer uma resposta aqui. Eu vi o Walter, ele perguntou sobre o carro com motor a combustão. Walter, carro a álcool é motor a combustão. Quando o motor a combustão tem toda uma economia por trás, oficinas, venda de peças, tem toda uma economia que pode ser prejudicada se isso acabar da noite para o dia. E o álcool, ele não é tão mau ao meio ambiente, e é motor a combustão. E é uma tecnologia nossa, é uma tecnologia desenvolvida aqui, que a gente tem que ser protagonista em relação a isso. Minha mensagem final é a seguinte: education comes first. Educação em primeiro lugar. Vamos tirar o E do S do social, colocar em primeiro lugar, que a partir dele podia ser evitado um monte de problemas em relação ao ESG. E convido a todos para se inscreverem no canal Pensamento Corporativo, no YouTube, onde eu trago também
especialistas para falarmos de gestão, governança, ética, inclusão, diversidade, tem tanta coisa bacana lá. E conheçam o projeto Pensamento Corporativo, que agora vai focar bastante nessa parte do ESG, tá bom? Pessoal, foi muito legal e gostei demais de conversar com vocês aí. E conhecer vocês também. Obrigada, Orlando. Até lá, obrigada, tchau. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.